Olá pessoal, nós estamos iniciando o nosso segundo momento das lições sobre ética que eu me propus a apresentar para vocês, até porque eu sou professor de ética e filosofia política e esses temas para mim são absolutamente fundamentais, não apenas no âmbito da produção teórica em torno a tais questões, mas também no dia a dia de nossa sociedade. Aliás, eu vou fazer um vídeo posterior também sobre essa temática, mas apenas a título de adiantamento, desde Aristóteles nós temos a diferenciação entre razão teórica e razão prática, e no caso a colocação da ética exatamente no contexto da razão prática e obviamente também compreendida enquanto uma perspectiva científica, necessitada de uma abordagem científica exatamente por um ponto muito importante, porque a ética, ou no caso também a sua ramificação em termos de filosofia política, é a base estruturante da condição humana de um modo geral e das nossas relações sociais e, nesse caso, dos processos de subjetivação em particular. Aliás, vocês lembram que a nossa primeira lição sobre ética, que vocês encontram no meu canal pela Filosofia Nossa de Cada Dia, a primeira lição sobre ética era exatamente de que há uma conexão direta, fundacional, entre socialização e subjetivação, entre comunidade e indivíduo, sociedade e indivíduo, no sentido de que nós emergimos enquanto seres sociais e nós só podemos ser compreendidos enquanto seres localizados socialmente, da mesma forma como a sociedade é essa base ontogenética desde a qual a condição humana, de um modo geral, mais uma vez, e no caso a produção de subjetividades, a autoconstrução de subjetividades se dão e se dá e efetivamente se dinamiza ao longo do tempo. Portanto, o indivíduo só pode ser entendido como enquanto estando inserido em uma sociedade, em uma coletividade, em uma intersubjetividade, e por sua vez essa intersubjetividade é marcada exatamente pela interrelação entre indivíduos e grupos em torno a valores, normas, práticas e instituições, ou mesmo até símbolos em comum que lhes são basilares, que lhes são estruturantes. Portanto, vocês vejam de novo, falando em ética, e daí está exatamente a sua atualidade, a sua condição enquanto um problema, um tema do presente, exatamente porque a relação intersubjetiva e nela a dinâmica dos processos de subjetivação é o núcleo constitutivo, a base ontogenética disso que nós entendemos por vida humana. Então vocês vejam de novo, retomando aquela diferenciação entre razão teórica e razão prática, a ética exatamente enquanto uma perspectiva de razão prática nesse duplo aspecto, porque ela faz parte, ou ela é a base constitutiva disso que nós entendemos por humanidade, por seres humanos, por sociedades humanas, e inclusive no caso por sujeitos humanos, até porque sem sujeitos humanos não há nem condição intersubjetiva, nem sociedade, portanto, e muito menos a própria perspectiva da ética, que, como nós vamos ver também em uma lição posterior, depende exatamente da liberdade e, portanto, da responsabilidade subjetivas e, obviamente, também em muitos aspectos coletivas. Nós vamos, de todo modo, trazer isso mais à frente. Então, lembrem, primeira lição, há uma correlação básica entre socialização, o contexto coletivo, a inserção coletiva, e subjetivação, a formação da autocompreensão identitária de cada indivíduo, de cada sujeito moral. A nossa segunda lição fundamental sobre ética, e aliás ela é totalmente consentânea a esta primeira que eu apresentei para vocês, diz respeito ao fato de que nós não nascemos prontos, nós não nascemos completamente definidos no que diz respeito ao nosso caráter. Nós não nascemos bons ou maus, ok? Isso se chama indeterminação e abertura humanas. Os indivíduos não nascem definidos previamente à sua própria ação cotidiana, à sua própria inserção social, ao seu próprio lugar nessa sociedade, nessa cultura da qual efetivamente fazem parte. Portanto, diferentemente de animais que já nascem com comportamentos pré-definidos, pelo menos é essa
a visão clássica em torno ao reino animal. Esses animais já nascem com um conteúdo genético e fisiológico totalmente pré-definido, ou pelo menos vão definindo na sua interação com o ambiente biológico. Nós, enquanto seres sociais, vejam bem, nós somos seres sociais, não seres biológicos, nós temos corpos biológicos, nós temos uma condição genético-fisiológica comum, digamos assim, mas nós somos exatamente animais socioculturais, portanto, sujeitos, grupos normativos, simbólicos, ok? Então, nós, enquanto sujeitos humanos, enquanto sociedades humanas, não nascemos determinados, não nascemos, por assim dizer, com uma estrutura normativo-simbólica completa, definida, determinada. Nós nascemos exatamente, nós emergimos exatamente enquanto abertura, enquanto indeterminação, enquanto indefinição. Isso significa o quê? E aí lembrem de novo do termo razão prática que eu chamei a atenção, que nós nos definimos na prática, no dia a dia das nossas ações, em termos de inserção em uma dada sociedade. Isso não pode nunca ser esquecido, ok, pessoal? A ética não é, e no caso, por consequência, a política, não são disciplinas, não são formas de reflexão direcionadas ao indivíduo pura e simplesmente, mas entendendo exatamente a partir da sua inserção social. Nós somos seres sociais, no sentido de que a formação da nossa identidade depende de condições socioestruturais e depende de relações, símbolos, valores, práticas intersubjetivos, ok? É por isso que o Aristóteles, na sua Ética Nicômacos, diz que ninguém pode ser feliz, por exemplo, sem bens materiais, ou se possui tragédias em sua vida que abalam os alicerces constitutivos dela. E da mesma forma é por isso que ele diz que a ética, a formação de uma personalidade moral, ela depende tanto dos estímulos sociais, por isso inclusive que o governante deve conhecer a alma humana, ou seja, essa ideia de uma formação científica do governante, que já vinha desde Platão, quanto de que nós só nos tornamos seres morais praticando ações morais e inclusive sendo favorecidos socialmente no que diz respeito a isso, ok? Então, nós temos aqui mais uma vez a correlação de socialização-subjetivação como a base estruturante da nossa formação moral. Repito, os sujeitos humanos não nascem prontos, eles são construídos, eles se constroem e são construídos socialmente. Nós não nascemos determinados, plenamente formados, ou sequer minimamente formados. Nós nascemos, repito, sendo demarcados por essa perspectiva de uma indeterminação humana e de uma abertura plena à condição humana, inclusive nos seus vários vórtices, sejam eles os aspectos morais, sejam eles exatamente os aspectos imorais. E é exatamente a nossa inserção social, a influência que as estruturas sociais, que as posições sociais, que os valores, as práticas e as condições sociais que nós encontramos e desde as quais nós nos definimos, que vai efetivamente construir personalidade moral, se nós pensarmos no âmbito subjetivo, mas também dinâmicas sociais desde as quais essas personalidades morais vão efetivamente ser desenvolvidas. Então nós nascemos com potencialidade humana, é isso que significa abertura e indeterminação, indefinição humanas, como condição ontogenética básica. Nós nascemos, portanto, com essas potencialidades e elas vão ser efetivadas, o Aristóteles utiliza o termo atualizadas, exatamente nas práticas cotidianas que nós entabularmos com os nossos semelhantes, ou mesmo dessemelhantes, e no caso, desde as condições institucionais, as condições sociais estruturantes nas quais nós inserimos, às quais nós temos efetivamente acesso, ok? Então vejam que aqui entra em conta também, eu vou comentar com vocês sobre isso em outros vídeos, obviamente, aqui entram em conta as questões ligadas à política, ligadas à cultura, ligadas à educação, ou, de modo mais genérico, ligadas às instituições públicas, porque esse é um outro ponto importante, quando nós falamos em ética e filosofia política, quando nós falamos em formação humana, ou também de formação humana, nós nos referimos de modo central às condições públicas, desde as quais essa formação humana é instituída, orientada, gerenciada, legitimada. Nós nos referimos, portanto, às instituições públicas, ok?
Não por acaso, desde essa visão tradicional que nós temos da ética grega, no caso Platão e Aristóteles, as instituições públicas elas são fundamentais para a formação humana ou então para o desencaminhamento humano. E é por isso que Platão e Aristóteles, por exemplo, insistem muito nessa correlação de ciência, política e educação. A ciência desenvolve isso que nós entendemos ou que nós entendíamos por natureza humana. A política fundada nessa perspectiva científica aplica ou reaplica socialmente essa base científica sob a forma de processos educativos e de orientação da convivência, da sociabilidade, ok? Então, ciência, política e educação como as bases públicas e por parte das instituições públicas desde as quais, então, essa abertura, essa indeterminação e essa indefinição humanas são conduzidas de modo reflexivo, controlado, corretivo, exatamente a formação de uma perspectiva de justiça intersubjetiva e de personalidade moral no âmbito subjetivo. Lembrem, formação da sociabilidade e da subjetividade, que são correlatas, diga-se de passagem, a partir do protagonismo das instituições públicas e em termos de relação entre ciência, política e educação. E por fim, então, vocês percebem que era aquilo que eu queria, então, esse é o ponto com o qual eu fecho esse vídeo. Vocês percebem exatamente que a abertura, a indeterminação e a indefinição humanas, ou seja, de que nós não nascemos prontos, significam também que a biologia não nos define. A nossa natureza genético-fisiológica não nos define de modo primeiro nem de modo último. Nós nascemos, repito, com corpos biológicos, com uma condição fisiológico-genética que nós podemos chamar de humana, de animal humano, de maneira metafórica, mas a formação da subjetividade moral, ela é um produto da ação humana, seja do indivíduo, seja de uma coletividade situada no espaço e no tempo histórico-sociais, político-culturais, epistêmico-institucionais, ok? Então, a biologia não nos define e é exatamente por isso que nós temos essa abertura, essa indefinição e essa indeterminação ontogenéticas, ou seja, desde o princípio, desde o início nós nascemos enquanto seres com potencialidade para a moralidade ou então com potencialidade para a imoralidade, lembrando mais uma vez que moralidade ou imoralidade também vai depender de um contexto histórico-cultural específico, político-institucional específico, mas ainda assim, falando de maneira genérica, nós nascemos com potencialidade moral, ou então com potencialidade para a destruição e até para a autodestruição. Isso vai depender, o direcionamento aqui vai depender dos processos formativos, das condições socio-institucionais que nós encontramos e que nós desenvolvemos. Portanto, dando mais uma vez a ideia de que socialização e subjetivação se imbricam e se determinam de modo recíproco. Ao formar-me desde as condições e em contato com os sujeitos sociais nos quais eu me encontro, eu também contribuo para o aperfeiçoamento, para a dinamização desses mesmos processos e sujeitos sociais, ok? Então vejam, na medida em que nós não somos formados e deformados pela biologia, na medida em que nós não somos definidos de modo primigênio pela biologia, portanto, na medida em que nós somos abertos, indeterminados e indefinidos, entra em cena exatamente a questão da responsabilidade social, da autodeterminação individual, do papel das instituições públicas, da relação, mais uma vez, entre ciência, ética, política e educação, e em tudo isso, da ação humana sobre si, seja no âmbito social, seja no âmbito individual, ou melhor, no âmbito social, correlatamente ao âmbito individual, como a base definidora da formação, da constituição humana, do desenvolvimento humano ao longo do tempo, ok? É por isso, inclusive, que nós podemos aprender com as experiências passadas, na medida em que elas não nos definem de modo último, e aperfeiçoá-las de modo a termos novos regramentos sociais, novas práticas institucionais, novos valores culturais, novas formas de educação e, portanto, também novas formas de formação da personalidade moral, ok? Até a próxima lição. Muito obrigado.